Boa noite, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui do canal Educação. Com muita alegria, a gente vai começando essa aula, muita felicidade, com muita esperteza, porque hoje é segunda-feira e já eu sinto o cheiro no ar de alguma coisa que vai acontecer. Eu digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Já disseram aqui, já? Já disseram hoje ou não? Disseram, Thiago? Não acredito que ainda não falaram para vocês. Eu sinto o cheiro. Vem corra boa por aí. Eu digo ou não digo? Digo ou não digo? Digo, né? Gente, vai ter um comunicado, né? Porque houve ali uma antecipação de um feriado na quinta-feira. Nós temos feriado do Piauí na quarta. Na quinta nós vamos ter o feriado do dia 20, né? Do dia 28, aliás. Olha, o Thiago já colocou aqui na cartela. Tá, deixa eu só dar uma olhada. Coloca aí para mim, Thiago, que eu não... Ah, não tá aqui para mim, é aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dia 19, quarta, a gente vai ter antecipação, certo? Do nosso feriado do dia 28 do servidor público. E o do dia 21, ele foi um decreto da nossa governadora também, que foi colocado como um ponto facultativo, ou seja, nós não teremos transmissão nesse dia, sexta-feira. Só iremos retornar na segunda com as nossas atividades normais. Então, tá aí o comunicado, eu falei para vocês que eu estava brincando com vocês a respeito disso, né? Mas, como a vida do crente não é fácil, né? Quem não tá de folga nesse final de semana vai ter que ir para a labuta. Galera do terceirão, galera do EJA 7 não tem folga porque o Enem também tô sentindo o cheiro dele já, ele já está no forno. Aliás, ele já está gratinando. Gente, vocês sabem o que é gratinar, né? Gratinar é quando a gente coloca uma massa, um frango, para assar, que ele vai dourar. Quando ele está dourando, a gente diz que ele está gratinando. Então, a provinha do Enem está sendo gratinada, porque já é próximo mês. Então, nós não temos mais tempo para brincadeira. Então, galera, esse final de semana aqui para a vida da crente, para a vida da pessoa aqui, vai ser só de trabalho. Não vou ter folga. Né? Não vou ter folga, vou trabalhar aí sexta, sábado e domingo com as transmissões do Enem. Essas final de semana nós temos transmissão. A transmissão, opa, já vai acontecer aí sexta-feira em Água Branca. Quem é aí de Água Branca, região, dá para aproveitar essa mega revisão. Vai ser transmitido pelo YouTube, como também vai ser transmitida pela Rede Meio Norte, ok? A gente vai aí a gente corre para outra cidade, que é aonde, hein, Thiago? Nós vamos para Fronteiras. Aí a gente vai para Fronteiras, que, ó, gente, é longe, viu? Não sei nem o rumo desse lugar. Mas, ó, a gente vai para Fronteiras. De Fronteiras, a gente volta para Picos. E a gente tem sexta, sábado e domingo de estrada. Enem aí de todo jeito. O cheiro de Enem está no ar. Eu já botei a prova para gratinar e aí a gente vai dar só dica massa para vocês que podem e querem fazer a prova aí do Enem com muita qualidade, porque é só bizu, sabe aquele bizu que o professor dá, a dica que a professora dá aqui, lá na nossa revisão, é o que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Então não perde, vai ser sensacional. Quem puder, já coloca o lembrete aí todo dia, de sexta até domingo, 8 horas da manhã, começa a nossa revisão. Ok, galera? Então, não perde, porque vai ser show de bola. Mas o meu boa noite hoje vai ser todo especial para a galera de Colônia do Gurgueia. Eu acho que é bem longe daqui, né? Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio, Santa Rosa. Sejam bem-vindos. Agora, hoje nós vamos falar de práticas corporais de aventura e nós ainda continuamos nesse bloco de conteúdo de aventuras. Hoje nós vamos falar de mountain bike. E nós temos como objetivo dessa aula trabalhar aqui a evolução dessa prática, entendendo os riscos, entendendo a modalidade, as características, tá? E a gente perceber quais são as predominâncias, né? As valências, as características dessa prática.
E como teoria e prática, a gente tem que trazer aí essa teoria para a prática. Eu quero que vocês assistam aí uma competição de mountain bike, tá bom? Assista, dá uma gugada, agora eu vou falar que nem o nosso presidente Bolsonaro, que dá uma gugada aí para procurar uma competição de mountain bike, ok? Mas, galera, vocês já ouviram falar nessa palavra mountain bike? Eu já ouvi desde criancinha, eu ouvia falar nessa palavra e achava o máximo. E eu tenho certeza que alguém já teve uma bicicleta uma vez na vida, né? E a gente gosta de chamar essa bicicleta de bike, né? Porque é uma palavra em inglês, tá? E é uma modalidade de ciclismo. Mountain bike é uma modalidade de ciclismo, mas respeitando aí as nossas práticas de ciclismo, respeitando todas as observações sobre o ciclismo, de onde surgiu o mountain bike. Ele surgiu ali em umas trilhas californianas, tá? Nos Estados Unidos. Eles queriam o que eles queriam, não queriam andar de bicicleta de qualquer jeito. Não, gente, bora pensar aqui, esse negócio de ficar só passeando no asfalto, nas ruas das nossas casas, não tá interessante não. Bora procurar emoção, adrenalina, aventura. E aí eles saíram, né, do asfalto e foram para onde? Para as montanhas, os terrenos irregulares. E é uma necessidade, né, uma necessidade muito interessante. Olha só, o Marcos Vinícius falando aqui que é um esporte que não prejudica o meio ambiente, né? Se a gente tiver pessoas educadas, não, né, Vinícius? Não tem a poluição, né? Nós não trazemos a poluição do ar com o mountain bike, mas a gente pode trazer a poluição do ambiente, sim, se a gente for deixando dejetos ali no ambiente, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm pessoas e pessoas têm péssimos hábitos e acabam que, por exemplo, vai deixar uma sacola, vai deixar um plástico, vai deixar o resto de algum troço lá da bicicleta, tudo isso é poluição, né? Tudo isso é lixo. A gente precisa respeitar o ambiente, né? O Marcos falou, mas eu entendi sim o que você quis dizer, Vinícius, em relação ao esporte que não prejudica o ambiente, é um esporte que, de certa forma, ele não emite gases, né? Não tem aquela poluição que tem os carros, por exemplo, né? Então, tem muita gente pedalando mountain bike, né? Tem muita gente se arriscando aí nas trilhas. Eu conheço várias pessoas que fazem mountain bike e gostam de verdade, tá? Então, foi por volta ali de 40, 50, né? Na década de 40 e 50, que o Tom Ritchie, ele começou a difundir, na realidade, essa modalidade, tá? Ele foi influenciado aí por duas outras pessoas, que é o Jobs Brand e o Gary Fisher, tá? O Jobs Brand, eles que começaram a pensar numa bicicleta que pudesse suportar as trilhas. A princípio, gente, as bicicletas, elas não tinham a mesma capacidade, elas não têm, na realidade, a mesma capacidade de terreno. Por exemplo, não sei se vocês sabem, né, o Marcos deve conhecer, já que ele falou que é um esporte que não agride o meio ambiente, deve conhecer sobre bike. Vocês sabem que as bicicletas de velocidade, por exemplo, as que a gente chama de speed, tá? Elas são diferentes das bicicletas de carga. Quem já viu uma bicicleta cargueiro? Todo mundo sabe como é a bicicleta cargueiro? Quem sabe aí, galera? Quem sabe o que é uma bicicleta cargueiro? Uma bicicleta cargueira é uma bicicleta mais forte, né? Quem já viu uma barra circular? Essa barra circular, gente, ela foi durante muitos anos uma bicicleta utilizada para diversos tipos de trabalho, né? Eu tinha um avô que tinha essa bicicleta, é impossível não lembrar dele, né? Coração aqui ficou apertado falando de bicicleta, pensei nele. Meu avô, ele era ciclista, meu pai era ciclista, eu fiquei emocionada agora. E eles sempre andaram muito de bicicleta, né? Trouxeram muita qualidade de vida para a vida deles. Eu confesso para vocês que essas bicicletas,
Essas bicicletas, eu perdi o prumo, viu, Thiago? Essas bicicletas, elas foram muito importantes ali na década de 80, 90, né? Porque não existia uma divulgação em massa do meio de transporte como hoje nós temos das motos, né? Existia muita bicicleta, as pessoas se locomoviam de bicicleta, era muito comum, certo? Então, olha aqui, na década de 70, eles começaram a planejar em uma bicicleta diferente, eles começaram a pensar num câmbio, né? O câmbio é as marchas da bicicleta, uma marcha de força, uma marcha de velocidade, uma marcha para descanso, tá? Eles começaram a pensar no quadro, como eu falei para vocês, o quadro da bicicleta não poderia ser um quadro fino ou um quadro grosso demais, né? Ele tinha que ser um quadro resistente, mas um quadro que tivesse leveza. Então, não dava para ser qualquer material. Qual material que a gente vai utilizar nos quadros das bicicletas? Que traga resistência e que traga leveza. É extremamente complexo, né? Porque quando a gente fala de resistência, a gente já pensa logo numa bicicleta super pesada, né? Mas ao contrário, gente, as bicicletas hoje elas são tão leves que parecem ser de papel, né? De extremamente leve que elas são. Mas isso tem um propósito, né? Por que as bicicletas têm que ser tão leves? Exatamente para melhorar a velocidade. Então, você não vai ter que se deslocar com um negócio extremamente pesado. Então, você vai utilizar ali uma bicicleta que vai ter bastante, vai te dar bastante agilidade, mas ao mesmo tempo que ela vai te dar agilidade, ela precisa ser leve e resistente, né? E aí foi quando eles começaram a fazer as adaptações aí no câmbio. O Gary e o Tom, eles começaram a criar um modelo que tivesse um pouquinho mais de resistência, tá? Então, o modelo atual do quadro, ele foi fruto da criação desses caras, tá? Do ciclista, e atualmente possui empresas dentro do segmento, como a Fisher Bikes e a Ritchey, tá? Que são bicicletas que trabalham, na realidade, são modalidades que trabalham esse formato de bicicletas adaptadas. Tiago, meu cronômetro está parado. Bora lá, gente. Eu já ia eu ia te matar, viu, Tiago? Quando eu vi o 4 e o 3. Bora lá, gente. Então, a utilização, gente, de outros modelos de bicicleta, os freios, os pneus, tudo isso precisa ser adaptado para o mountain bike. Então, o mountain bike tem um pneu apropriado, tá? Se você vê o Speed, que é uma bicicleta de velocidade, o Speed, o pneu é extremamente fininho, tá? Bem fininho, exatamente para proporcionar menos atrito. Então, quanto maior o contato, maior o atrito, maior vai ser o quê? Maior vai ser a aderência, menor vai ser a aderência. Desculpa. Quanto maior o contato, maior a aderência. Menor contato, menor aderência. Então, a bicicleta ela precisa realmente ter essa capacidade de maior atrito, né? Ela precisa ter bastante atrito, porém, de velocidade não. Então, algumas características aí, o pneu é mais liso, na bicicleta do mountain bike o pneu é mais emborrachado, tem mais, como é que eu posso dizer? Ele tem mais ranhuras, né? Ele tem mais ranhuras, trazendo maior aderência para o pneu. Então, galera, as provas começaram a acontecer lá em São Francisco, tá? Foi praticada aí, começou aí nos finais de semana, eles começaram a organizar, aí eles começaram a organizar os campeonatos, e a partir daí começaram a ter os grandes eventos. Então, hoje, gente, o evento de ciclismo, as provas de ciclismo são as provas extremamente desejadas, são provas que têm bastante audiência, as pessoas gostam, tem bastante ciclista no mundo. E é uma tendência mundial hoje, tá? A adesão a essa modalidade. Por quê? Porque que hoje nós temos uma grande adesão à volta da bicicleta,
né? Por que que a gente está aí num novo cenário, a volta das bicicletas, a volta do mountain bike? Alguém pode me falar? Vou deixar 2 minutos na tela, a gente volta já já. E aí, minha gente? Então, o aumento do ciclismo, ele se dá muito em intercorrência da situação que nós vivemos em 2020, né? O início da pandemia do Covid-19. Mas existe um aumento ali considerável nessa prática, exatamente por não ter a necessidade de aglomerar, ser no espaço aberto, aumentou muito, mas essa crescente de um esporte, de um meio de transporte ecologicamente correto, né? O ciclismo ele se tornou uma ótima opção de transporte, voltando a pensar na ecologia, pensando no meio ambiente, tá? Infelizmente, para países como a Europa, países como a China, países como os países orientais, isso é uma alternativa, é extremamente viável e válida. Porém, no Nordeste do Brasil é extremamente desumano, né? Infelizmente, a nossa realidade ela é bem mais difícil, né? Porque nós temos aí uma situação climática que é extremamente desconfortável, tá? Então, para nós que somos do Nordeste, para nós que somos do Nordeste, principalmente aqui da região que não tem mar, né? Aqui no Piauí, na região de Teresina, no meio norte do Piauí, nós não temos um mar. Então, a sensação térmica, a aclimatação é extremamente difícil. Tá? E chega até a ser desumano. Eu confesso para vocês que eu não recomendo, por exemplo, fazer um exercício físico em altas temperaturas, né? Por exemplo, 3 horas da tarde a pessoa andar de bicicleta.
Não recomendo, tá? Não recomendo. Assim como... Hã? Pois é, não recomendo um exercício 3 horas da tarde. Não é recomendável, viu, gente? Não é recomendável fazer exercício nessas condições climáticas, nessa situação de alta temperatura, ali entre 10 da manhã até 4 horas da tarde. É um risco que a gente comete, tá? E se a gente faz isso, né? Se a gente faz esse exercício nesse intervalo de tempo, a gente deve procurar ambientes que estejam climatizados e com a umidade adequada. Por exemplo, os melhores locais para você fazer um esporte é que você esteja debaixo de uma proteção, debaixo de um teto, né? Sem a incidência de raios solares, que esteja protegidos da temperatura, que tenha muita hidratação, tá, Jonathan? Muito obrigada. Um beijo aí pro pessoal da transmissão do Educa Pernambuco, Robertão da transmissão do Educa Pernambuco, né? Um abraço aí pra galera aí de Pernambuco. E aí, gente, essas temperaturas, as condições climáticas, ela não ajuda aqui a gente do Nordeste, né? Em especial aqui do Piauí, em especial Teresina, é desumano. Não sei como as pessoas andam de bicicleta, eu admiro demais. Tem uma galera que gosta de pedalar, mas vai pedalar 4 horas da manhã ali no setor de esporte da Federal. Uma galera pedalando, fazendo speed. Tem uma galera que faz trilha. Mas, gente, tem que ter a consciência e a importância dessas precauções, tá? Porque realmente é muito perigoso. Então, galera, com o passar do tempo, essa modalidade ela foi só se tornando, realmente ganhando destaque até chegar aí nas Olimpíadas em Atlanta, 1996. E daí ela se tornou aí uma grande modalidade, tá? Uma grande modalidade, um grande esporte, ok? Um esporte que tem bastante repercussão, tá? E qual é a diferença aí, galera, do mountain bike para o ciclismo de estrada? Como eu falei para vocês, existem características da bicicleta que são particulares para cada modalidade, como os pneus, tá? O pneu do mountain bike ele é mais grosso, como eu falei sobre a aderência, né? Vai passar por terreno escorregadio, pedroso, e aí esse terreno ele vai trazer ali uma certa instabilidade. Então o pneu não pode ser fino demais. Então o pneu tem que ser pelo menos mais grossinho, que é para poder dar ali uma certa aderência, tá? Os amortecedores precisam ter traseiros e dianteiros, e o objetivo é exatamente diminuir o impacto aí das trilhas. Olha só, galera, as bicicletas, elas pesam de 8 a 9 quilos, tá? E, como eu falei para vocês, os materiais cada vez mais resistentes. Hoje, galera, as bicicletas são de fibra de carbono, material extremamente resistente, tá? Extremamente resistente. E é super importante esse material, porque ele vai dar segurança aí para o atleta. Por quê? Como o terreno é muito instável, pode acontecer dessa bicicleta quebrar, né? Quebrar realmente, o quadro romper. Não sei se vocês já viram o guidão que quebra, o quadro que quebra também. Então, tem que ser uma bicicleta bastante forte, ok? Então, o mountain bike é composta de 4 a 6 quilômetros. As pistas são obrigadas a terem pelo menos 85 centímetros de elevações e declives, subidas e descidas, tá? E deve ter somente uma parte plana. É obrigando o atleta, na realidade, a trabalhar com bastante esforço, ter uma prova extremamente difícil. A duração fica aí entre 1h30 a 1h45 por prova, ok? Então, galera, o número de participantes dessa modalidade, ela só cresceu, né? Então, em 2012, contou aí com 50 ciclistas na categoria masculina e 30 na categoria feminina. E o maior nome, gente, do ciclismo mundial hoje é a França, Julie Bresset, tá? E do tcheco, Jaroslav Kulav, tá? Que é um nome muito importante, foram ouro aí nessa edição de 2012.
Durante muito tempo, eu não sei se vocês sabem, exatamente pelas condições climáticas e principalmente pelas condições do terreno, a França se tornou aí a liderança mundial, ok? Então, galera, deixa eu só passar isso aqui, só para falar aqui sobre o território francês, né? Então, como eu disse para vocês, desde que o mountain bike começou, né, toda a sua trajetória, a França foi ganhando medalhas aí em cada edição. Então, desde a primeira edição das Olimpíadas, a França tem conquistado aí medalhas. Então, o primeiro a subir foi Miguel Martinez, ele foi bronze na prova masculina, em 1996. Depois da estreia no terceiro lugar, os franceses começaram como eu falei para vocês, eles marcaram aí todo o seu desempenho e toda a sua unanimidade nas provas. Então, desde Sydney, né, a França não deixou de conquistar pelo menos um ouro no mountain bike. Gente, vocês têm noção disso, da hegemonia de um esporte, porque isso é hegemonia. Eles estão tirando sempre um ouro em cada modalidade. E isso é muito forte, ou seja, eles trabalham muito. Mas como eu falei para vocês, eu posso falar por uma característica do tipo de clima que eles têm, né? Que favorece muito ao treino, favorece muito à melhoria desse desempenho, como também ao tipo de terreno que a gente tem ali na França. Então, isso tudo vai auxiliar, vai ajudar. Tem muitas montanhas, muitos Alpes, que isso tudo vai permitir, tá? Como eu falei para vocês, Julia Bracella foi a única mulher, ela é a mulher, uma mulher que conquistou aí vários ouros seguidos, né? Então, é uma pessoa de referência, essa mulher, ela realmente é uma referência no esporte, ok? Agora eu vou colocar aqui para vocês as características, né? O percurso não pode ter mais de 15% de plano, ou seja, eu tenho um trecho da prova que tem que ser plana, não pode ultrapassar essa casa de 15%. Tem que ter subidas e descidas obrigatoriamente, e subidas e descidas em terrenos irregulares. Descidas em terrenos pedregosos, né? Terrenos pedregosos. Desde pedras, desde areia, desde, vamos dizer, ondulações, né? Que comumente aqui no interior, no Nordeste, a gente chama costela de vaca. Tu nunca ouviu falar nisso, né, Tiago? O tá no terreno que é as costelinhas de vaca. O carro chega, fica assim, né? As costelinhas de vaca. Então, esses terrenos, gente, eles são extremamente apropriados para o mountain bike, tá? Então, isso é que a galera vai buscando os terrenos irregulares para compor ali a trilha, ok? E o que a gente pode identificar ali dessa diferença do ciclismo de estrada para o ciclismo do mountain bike? Então, de tudo realmente a estrada, né? Porque o ciclismo de estrada, ele vai ter uma parte ali de estrada, o percurso é feito todo na estrada, ou seja, no asfalto, e a maior parte dela, né, uma grande parte é no asfalto, só que eles vão ter pedacinhos ali
podem ter percursos mais planos, percursos mais pode ter terreno, areia também, tá? Mas a maior parte é do asfalto, ok? No mountain bike já é o contrário. O mountain bike, o percurso é feito todo fora do asfalto. Você até pode ter um pedacinho de asfalto ali, pode até ser considerado ali a parte plana, o asfalto, mas a obrigatoriedade é aclives e declives, tá? Eles precisam trabalhar nessas características, ok? Então, o que vai estar lá no caminho da galera que faz o mountain bike? Terra, lama, descida, subida, galho, pedras, água, tá? A água também pode ter muita água. Com certeza vocês já viram em algumas situações os atletas carregando as bicicletas. Eu acho massa essa parte. Que ao invés da bicicleta levar ele que tem que levar a bicicleta. Essas situações também acontecem nas trilhas, tá? E um detalhe muito importante que a gente precisa saber sobre as proteções. Então, eu já até falei aqui em algumas situações, inclusive eu tenho vários amigos que são atletas, que são corredores, que treinam mountain bike, tenho vários amigos que treinam mountain bike. E, gente, tem uma coisa bem particular que eu preciso contar para vocês, é sobre a proteção. Primeiro, gente, não só o mountain bike, mas quem faz trilhas, quem faz esporte de aventura, tem que estar atentos aos itens de segurança, em especial aos equipamentos de segurança e à sua seguridade, ok? Então, seguridade é o mais importante. Não dá para você fazer um aclive e declive sem freio, se você não testou seu freio, se você não viu se o seu freio estava bom. Gente, isso é extremamente indispensável. Eu lembro que o meu marido ele faz mountain bike, e aí ele disse que eu não faço mountain bike, gente, eu não curto mountain bike, exatamente por causa dessas histórias, né, de acidentes. E aí teve um dia que ele chegou contando que uma moça estava extremamente afoita e foi descer uma ladeira muito alta, muito grande. E era cheio de pedras, o terreno extremamente desliza, né? As pedras você acaba deslizando, o pneu acaba deslizando, ali não tem muita aderência, né? E aí ela foi descer e ela tombou. Nessa história que ela tombou, gente, ela teve fratura de clavícula, teve fratura facial, teve nariz fraturado, teve dentes quebrados. É um negócio meio louco, tá? Por quê? Porque acidentes acontecem, né? E as pessoas acham que o acidente vai acontecer com outro e não vai acontecer consigo. Então, é um esporte que precisa realmente ter bastante cautela. Não dá para qualquer pessoa ir fazer uma trilha, tá? Não dá. Não dá para você se arriscar em paredões de pedra, não dá para você se arriscar em descidas, do mesmo jeito em subidas. Então, são coisas que podem acontecer. Você pode tombar, e em alta velocidade você tombar e ali ter agravamentos, né? Ainda mais se você andar clipado, que é clipado. Para quem não sabe o que é clipado, os ciclistas de mountain bike, eles usam sapatilhas para o pé não deslizar e também não provocar acidentes, né? Eles usam sapatilhas, os pés ficam presos aos pedais. Então, quem não tem a prática de tirar, colocar o pé dentro da sapatilha, pode sofrer quedas, né? E quedas graves, porque você não tem como tirar o pé de dentro da sapatilha. E a bicicleta, você sabe que você precisa, às vezes, tirar o pé e apoiar no chão. Então, são muitos detalhes, né, gente, que não dá para a gente falar numa única aula, mas são detalhes que são extremamente importantes. Aí eu vou dar uma outra informação acerca dessa observação em relação a trilhas, né? Eu vejo uma galera que sai para pedalar, uma galera que não tem o hábito de fazer exercício, né? Ou uma galera que mal começou a pedalar e já vai se aventurar nas trilhas. Primeira coisa que eu digo, que é super importante, é que antes de mais nada você deve ter sempre um suporte, um apoio perto, tá?
nunca vá fazer uma trilha com 2 pessoas e nunca vá sozinho, porque acidentes acontecem, você pode levar muito tempo de socorro e isso pode comprometer a sua vida. Então, se caso você vai sair para uma trilha, se você vai só, você tem que destinar um local de apoio ou ter alguém que vá te acompanhando ou alguém que saiba para onde você está indo. E você não pode sair dessa rota. Eu sempre falo, gente, se for para fazer uma trilha, sai dizendo para onde você vai, qual é o percurso, qual é o trajetório e quanto tempo você leva para fazer isso. Porque se você vai, gasta muito tempo, foge da trilha, vai para outro lugar, uma hora acontece um acidente e você não tem nem ideia de onde começar a procurar. Eu já dei várias dicas aqui para vocês, né, daqueles filmes lá. Será que vocês assistiram? Assistiu, Francisco? Tu assistiu o Solo? 127 horas e o Solo, tu assistiu? Gente, são 2 filmes que eu falei para vocês desde as nossas aulas há alguns dias atrás, que eu falo desses 2 filmes. Eles são relatos reais de acidentes em esportes de aventura, né? O Solo, ele fala de um surfista que cai de um desfiladeiro. Ele estava com celular, ele estava de carro e ele caiu. E lá ele ficou, né? Durante alguns dias. Ele teve fratura, ele perdeu o movimento das pernas, ele ficou paraplégico, ele teve fratura na coluna, ele teve fratura nos ossos do quadril e ele não conseguia andar, nem rastejar, enquanto mais andar. E o local onde ele caiu no filme é bem louca a história, porque ele caiu no lugar que ele não tinha como passar caminhando, nem se rastejando, porque ele estava, tipo assim, ele caiu dentro de um fosso de pedra, tinha só um pequeno pedaço de areia. Mas ele não conseguia porque ele caiu de um desfiladeiro. Ele não conseguiria subir. Imagina, ele não tem perna mais. Então, são coisas, gente, que acontecem, acidentes acontecem, a gente tem que normalizar isso. Vocês vão dizer assim, professora, a senhora está com pessimismo, né? Eu não tenho essa visão pessimista, eu tenho uma visão realista. E eu normalizo, né, acidentes. Então, tal que quando alguma pessoa vai falar para mim que vai fazer determinados esportes, eu falo assim, você sabe dos riscos? Não é agorar, né? A pessoa diz, a professora gosta de agorar. Não, não é agorar, mas é entender que pode acontecer, pode ter riscos, você pode se machucar gravemente. Então, mountain bike não é brincadeira. Subir aclive, descer aclives são situações de risco e de perigo, e perigo grave. Então, se você, gente, cai de bicicleta já, eu não sei vocês, mas eu já caí de bicicleta várias vezes quando era criança. Tive diversas raladuras, né? E raladuras que podem, você normaliza raladuras porque a gente tem um couro bem forte aqui no Nordeste, né? A gente gosta de cair, de ter uma experiência mais. Quem tem essas experiências, né? Que o couro é forte, que a gente é mais forte, mais raçudo e tal. Mas normalizem também situações onde você tem dilaceração em todo o teu corpo. Imagina tu perder pedaço de rosto, quebrar dente, quebrar nariz, perder orelha, perder dedo de mão, fraturar clavícula, perna, pé. São todas situações, braço, que vocês têm que analisar que pode acontecer, certo? Então, numa queda de bicicleta, você pode ter ali vários danos, inclusive fratura de pescoço. Se tu cair para frente, tu não souber cair direito, óbvio que ninguém está preparado para cair, né? Mas existem, lógico, que situações que você pode se resguardar para não ter uma queda pior, né? Então, se você, dependendo da forma que você vai cair, você pode ter fratura de cervical, fraturar o pescoço, e ali já era para ti, né? Já era literalmente, porque tu vai ficar tetraplégico. E é isso que você quer, né? Ninguém quer. Então, por isso que a gente tem que realmente ter
destreza, ter sabedoria em quais esportes eu vou me arriscar, em quais situações. Se você analisar, se alguém analisar aqui, se vocês pararem para analisar, todos os atletas de BMX, de mountain bike, de esportes, de bicicleta, de skate, eles já tiveram ali várias fraturas. Várias fraturas. Por quê? Porque são esportes que requer muita habilidade e tem um risco, né? Tem riscos ali que são riscos graves, né? Que são riscos de fraturas sérias, tá bom? Então é isso, galera. Hoje a gente falou sobre o mountain bike, que é uma prática muito interessante, muito massa, mas requer bastante cuidado, porque é uma prática de aventura, uma prática que vai trazer para você um ambiente diferente, não é? Então a gente finaliza essa aula, a gente vai se encontrar aí na próxima semana. Já desejo a vocês aí um feriadaço prolongado, né? E a gente se encontra, né? Beijo, beijo, sacolejos e até mais. Tchau, tchau.